Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu abro no capítulo de número 15. Gostaria de ler este versículo de número 21. Esta passagem das Escrituras para a qual eu chamo a sua atenção nesta manhã. Mateus capítulo 15, versículo de número 21, estas palavras: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Nosso título nesta manhã é Uma migalha das mãos do Salvador. Aqui nós temos a narrativa do incidente do encontro do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, com esta mulher gentia que tinha um grande clamor, uma grande necessidade, e a trouxe aos pés do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 21, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo parte daquela região da Galileia, onde no contexto dos versículos anteriores, ele debateu com os escribas e fariseus, alimentou as multidões, curou muitas pessoas, mas é o momento do Senhor Jesus Cristo sair daquela região. A erupção na popularidade, no entusiasmo do povo judeu pelo Senhor Jesus Cristo para tomá-lo à força e coroá-lo como seu Messias político tinha chegado ao ápice. O discurso do Senhor Jesus Cristo e seus discípulos a respeito da verdadeira lei, da verdadeira obra do Espírito Santo, o pecado que é vencido pela graça, salvação não por obras, mas pela fé no Salvador, já não mais agradava as multidões. O debate do Senhor Jesus Cristo a respeito das tradições dos anciãos e a lei de Deus, o sábado e a maneira espiritual correta de usá-lo, trouxe grande insatisfação e aumentou a oposição daqueles líderes judeus contra o Senhor Jesus Cristo. E nesse estágio do ministério de Cristo, eles já haviam decidido matar o Senhor Jesus Cristo em qualquer momento possível, a qualquer custo. O plano era destruí-lo. Herodes, o tetrarca, buscava conhecer o Senhor Jesus Cristo, e os seus subordinados, os herodianos, também buscavam prendê-lo de alguma maneira. O aumento monumental das multidões que se reuniam em torno do Senhor Jesus Cristo em busca de milagres e curas chegou a uma proporção difícil de ser sustentada para os discípulos. Eles não conseguiam andar, eles não conseguiam se alimentar, eles não conseguiam parar, dormir e descansar. E assim, para reduzir a sua publicidade, para evitar uma catástrofe contra os discípulos, e que ele não fosse tomado por violência e ser levado para Jerusalém, ser coroado como o Messias político daquela nação, o Senhor busca agora lugares mais reservados para poder estar com seus discípulos, 12 em particular, e dar continuidade à última parte do treinamento desses apóstolos. E assim ele se retira da Galileia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, uma região no norte da Galileia. E você sabe que a Galileia é o norte de Israel. Ele vai para mais norte, entrando quase nas regiões dos gentios, o que hoje é a Síria, não é próximo ao mar Mediterrâneo, mas ao norte de Israel. Uma região gentílica. Não está claro se ele passou a fronteira e entrou, na verdade, em território sírio, ou se ele permaneceu ali na borda, mas dentro do território da Galileia. Me parece, comparando alguns textos aqui, que a probabilidade é que ele tenha de fato entrado nas regiões da Síria e saído de Israel. Se você abrir comigo mais uma vez em Marcos e deixar marcado ali, porque nós retornaremos ao capítulo 7 de Marcos muitas vezes, no versículo de número 24 ele diz que, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, a borda, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Assim ele se retira da Galileia, onde foi o foco desses 2 anos e meio do seu ministério, e as multidões se aglomeravam para um lugar mais reservado, uma região menos judaica, assim por dizer. E nós vemos que ele deseja entrar numa casa, e alguma casa ele encontra ali, onde ele vai passar esses 2 dias. É a terceira Páscoa no ministério público do Senhor Jesus Cristo, e ele decide não ir a Jerusalém. Os judeus, os líderes,
certamente esperavam esta oportunidade em Jerusalém, porque pensavam que ele iria, como tinha ido nas demais Páscoas, para prendê-lo ali. E assim ele decide não ir. E ele está com seus discípulos, os apóstolos em particular, e nós lemos em Marcos que ele busca a solitude, não a publicidade. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava ali, e as multidões o cercassem em busca de milagres apenas. Eles não entendiam a mensagem dos milagres. Mesmo os judeus, tendo visto tantas e tantas vezes os milagres do Senhor Jesus, a manifestação do seu poder divino sobre a natureza, sobre os demônios, eles não entendiam o que o sinal, o que o milagre informava. E assim eles buscavam um Salvador, em sua grande maioria, não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia lhes dar materialmente, algum benefício emocional para eles, para os seus familiares, etc. E assim o Senhor se afasta desse contexto. Mas a pergunta é, o que ele está fazendo aqui em um território não judeu, um território gentílico? Porque você se recorda nos capítulos anteriores, quando ele enviou seus discípulos a primeira vez, dando a eles poderes, ele disse: permaneçam em Israel, não entrem em território gentílico. Mas nós vemos ele próprio agora ali nas bordas, ou muito provavelmente dentro de um território não judeu. Bem, a resposta é essa. Havia ali uma mulher, que nós lemos a respeito no versículo 28, e foi para esta mulher que ele sai de Israel e entra em território gentílico. Ele foi buscar uma israelita que ainda estava fora de Israel. Ele foi, assim por dizer, em uma missão, uma cruzada miniatura em uma região não judaica, resgatar uma alma perdida. Esse é o nosso Salvador. E nós lemos neste versículo 22 que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, e aqui está o clamor desta mulher por socorro. É interessante, porque ela irá usar um título para se referir ao Senhor Jesus Cristo, que era um título intrinsecamente, distintamente judaico, ao se referirem ao seu Messias, filho de Davi, porque os judeus entendiam que o Messias seria descendente de Davi e que a promessa que Deus fez a Davi se cumpriria naquele Messias. Ou seja, este título era utilizado para o Messias por judeus, por pessoas que entendiam o significado profético disso. Mas o que isso está fazendo, uma declaração como essa nos lábios de uma mulher não judia? Mateus nos diz que ela era cananeia, e você sabe que Canaã é toda essa região que compreende Israel e parte da Síria, onde viviam os cananeus, filisteus, heteus, heveus, jebuseus, etc. Mas Marcos, lá no capítulo 7, mais uma vez, ele usa um outro termo para se referir a ela. E levantando-se dali, para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, versículo 25, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega cirofenícia. Você percebe, a fenícia está um pouquinho mais acima. Ela era uma mulher daquela região, cananeia, Síria e Fenícia, aquela cultura na época, não existia aquelas distinções tão claras quanto no Antigo Testamento, porque Roma havia dominado tudo. Mas era a região da cultura cirofenícia, misturado ali. Mas Marcos nos diz que ela era grega, e por grega não quer dizer que ela vinha da Grécia, mas quer dizer que ela era uma pagã, uma politeísta. E quando alguém é referido como grego aqui nesse contexto espiritual, se refere a uma pessoa idólatra. Era assim que os judeus se referiam aos povos que tinham a multiplicidade de divindades, os gregos, seja ele qual povo for. Assim, era uma mulher não judaica, que não crescera na sinagoga, que não recebera os princípios da palavra de Deus, do temor ao Deus vivo e o conhecimento da verdade, e era uma adoradora de deuses politeístas, de barro, de pedra, de mosaico, de pintura, em divindades, carregava no seu bolso coisas dessa natureza. É isso que Marcos quer que nós saibamos também. Mas veja, essa mulher intrinsecamente não judaica, ela se aproxima do Senhor Jesus Cristo, que não está em Israel, mas na região dela, e se dirige a ele com um termo judaico. Veja, ela não diz, profeta de Israel, me ajuda. Ela usa um termo que só usaria uma pessoa que conhecia de fato a missão do Salvador, a missão do Messias nesse mundo. O que ela sabia sobre o Senhor Jesus? Bem, ela sabia certamente, por essa declaração, que ele era
o Messias prometido por Deus ao seu povo. Esse título, mais uma vez, Jesus, filho de Davi, que ela se refere ao Senhor no versículo 22, é um título muito específico. E é somente utilizado porque muitos outros títulos são dados ao Messias, filho do homem, filho de Deus, príncipe, etc. Mas esse em particular era usado por pessoas que entendiam a abrangência da missão do Salvador. Somente alguém que compreendesse claramente a promessa que Deus deu ao rei Davi, que dele, da sua descendência, viria o Messias, e esse Messias não seria a sua bênção, o seu ministério reduzido a Israel, mas nele todas as nações da terra seriam abençoadas. E aqui está uma mulher que pertence a uma nação da terra, não judia, que toma essa compreensão que ele, o Salvador, veio, mas não só para os judeus, mas também para ela e para os demais povos. Ela conhecia muito a respeito do Senhor Jesus Cristo como o Salvador que Deus enviou. Ela não está dizendo apenas profeta de Israel, me ajuda, mas ela diz filho de Davi, aquele que recebeu a promessa. Ela entendia o escopo da promessa de Deus a Davi através do Senhor Jesus Cristo. Ela tinha uma compreensão dessa amplitude. E assim, o Senhor Jesus deu a ela, antes de encontrar com ela, um conhecimento necessário para que ela buscasse o Salvador naquele momento e recebesse dele uma grande bênção. Não meramente a bênção da sua filha curada, mas a salvação de sua alma. Deus certamente já estava trabalhando na mente, na compreensão desta mulher. E é assim que Deus trabalha, queridos amigos. É muito interessante, depois que nós somos salvos, isso acontece com todos os crentes, e alguns anos passam, você olha para trás, aquela velha vida que você teve, você tem em mente, a partir desse momento Deus começou a lidar comigo, Ele me salvou ali, Ele está comigo, ouvindo minhas orações, me abençoando, me guardando e me ensinando. Mas você cresce um pouco mais na fé e você começa a estender esses limites e perceber que mesmo antes de você ter qualquer conhecimento de Deus, Ele já estava lidando com você. Quantas vezes eu testifico hoje, antes de Deus me trazer a Ele, Ele lidou comigo lá atrás, me livrou da morte real uma dúzia de vezes, onde eu estava consciente. E quantas vezes eu não estava consciente, uma bala perdida passou e eu vi apenas um assobio e achava que era labirintite. Ou quantas doenças, ou quantos problemas, ou quantas situações Ele me guardou, me preservando para aquele grande dia em que Ele me abateria por inteiro e me daria uma nova vida. Assim o Senhor já estava trabalhando na alma, no coração desta mulher. E é por isso que ela usa esse termo, de alguma maneira ela teve contato com estas verdades. Ela certamente ouviu a respeito do Senhor Jesus Cristo. E quando ela soube que o Senhor tinha chegado próximo da sua região, da sua cercania, então ela sai dali e vai em direção ao Senhor Jesus Cristo. Ele está sozinho com os 12 discípulos, não há uma multidão aqui nesse contexto. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Ciro e Sidom, e Marcos nos diz que ele entra em uma casa com seus apóstolos, e esta mulher, então, ela começa a clamar, provavelmente do lado de fora da casa. Os discípulos estão por ali, pelo lado de fora, e ela começa a direcionar a sua petição inicialmente aos discípulos do Senhor Jesus Cristo Salvador. E a sua petição, o seu clamor é este: tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Miseravelmente endemoninhada. Lá em Marcos, no capítulo 7, outra vez, no versículo número 25, Marcos diz: porque uma mulher cuja filha, veja, tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Mateus nos diz que ela estava possuída por um demônio. Marcos acrescenta que era um espírito imundo. E eu sigo a compreensão dos antigos comentaristas a respeito de espírito imundo, que quando Marcos se refere especificamente a um espírito imundo, não se refere apenas a uma possessão demoníaca, mas esse é um espírito imundo, imoral. E a característica mais marcante desta menina era uma menina pequena, não sabemos a idade,
9, 10 anos de idade, a característica mais manifesta da impiedade desta menina, controlada por esse demônio, era a imoralidade, a sensualidade. E nós não podemos imaginar ou pensar de que maneira este demônio a reduziu a um objeto, que quer que seja, de imundície, de sensualidade, e o que quer que seja. Mas essa é a ideia aqui por trás de um espírito imundo. Que tristeza ver isso em crianças. Oh, queridos amigos, aqui é um caso extremo. Alguém possesso por um demônio. Mas quão triste é ver como os demônios em nossos dias, embora não possuindo fisicamente, corporalmente as pessoas, transformam crianças em adultos maliciosos. E me parece que esse é o objetivo deste mundo, das novelas e da política do nosso país, da filosofia atual, vestir crianças em características morais, palavreado, mesmo vestimentas, como adultos sensuais. É horrível, não é? Você vê uma criança pequenina, de 8, 7 anos, às vezes 5 anos de idade, vestindo-se de uma maneira extremamente sensual, ou seja, sendo sensualizada antes mesmo dessas coisas estarem ali, transformada em algo dessa natureza. E você vê isso nos desenhos e cartoons, como os desenhos e cartoons são desenhados para crianças e adolescentes, como pessoas extremamente sensuais, exacerbando as características físicas da mulher e do homem nesse desenho. E como as crianças nas novelas, eu me lembro de uma novela específica dos anos 90, que foi o início dessa enxurrada de imoralidade entre os mais novos, chamado Malhação, não sei se ainda existe hoje, mas há muitos filmes e desenhos dessa natureza, onde crianças, elas são colocadas na figura, comportando-se e atuando como adultos. E se envolvem em situações de adultos, e têm conversações de adultos, e falam sobre coisas de adultos, como se fossem adultos. E isso é para influenciar a geração em crescimento, para desejarem ser assim. E as músicas que você vê hoje direcionadas a este grupo, tem todo este elemento da vida adulta, em palavras de criança e maneiras de criança. Esse é o objetivo, descaracterizar aquele elemento que ainda resta na criança, da simplicidade, não diria pureza, mas dessa, entre aspas e aspas, inocência de estar agora conhecendo este mundo. Tratá-las como coisas sensuais, como objetos da sensualidade. Queridos amigos, é isso que nós vemos. E as crianças em nosso país, e no Ocidente sobretudo, são vítimas de homens cruéis e de filosofias cruéis. Alguns anos atrás, e isso aconteceu, na verdade, alguns meses atrás, um partido determinado ali na Holanda enviou uma petição, isso agora chegou ao Brasil, mas é antigo, em que esses parlamentares estavam tentando passar uma lei sobre, resumindo tudo, da seguinte maneira: se uma criança consente entre um relacionamento sexual com um adulto, se ela consente, isso já vale, não pode ter pena, não pode considerar abuso. Uma criança pequena, de 5 anos. Isso chegou ao nosso país. Você pensa que isso caiu de uma árvore, surgiu do nada? São as filosofias deste mundo. O que é que está por trás disso? Não é a filosofia do século XX, sobretudo despertada no Ocidente, na França, esses homens que todos nós já ouvimos falar o tempo todo, mas que os nomes são ocultados, mas o que se produz na arte, na filosofia, na música é o resultado do trabalho deles, não é? Michel Foucault, Russell e todas essas feministas, etc., todos eles, cujo maior teor, ou teor principal, o foco, a ponta da flecha principal de seu ensino, de sua militância, era a perversão de uma geração inteira. A destruição de qualquer tipo de valor, de qualquer tipo de padrão, transformando seres humanos em meros animais que fazem o que quer conforme sentem. E é claro, qual é o melhor lugar, o melhor momento para se iniciar isso, senão com as crianças? Mas eu fecho esse parêntese. Mas aqui nós temos uma pequena criança possuída, literalmente, por um demônio imundo. E quanto triste deve ter sido para essa mãe ver sua filha nesse estado. Ela disse que ela estava terrivelmente endemoniada. Que situação triste, não é, queridos amigos? Mas na sequência nós lemos a resposta, em Mateus ainda, do Senhor Jesus Cristo. E a cena começa a tomar uma forma, uma perspectiva um tanto estranha para os nossos ouvidos. Versículo 23, versículo 22. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, um espírito imundo. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Não é estranho, queridos amigos?
Este é o único registro em todo o Novo Testamento em que o Senhor Jesus Cristo se recusa a atender alguém. Mas logo ele irá atender a necessidade. Mas aqui ele não faz isso. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ele ouviu certamente, mas não respondeu absolutamente nada. O que ele estava fazendo aqui é preparando esta mulher. Primeiro ela se aproxima dos discípulos, porque os discípulos nos dizem que ela vinha atrás deles, nesse versículo 23, rogando e gritando, e os seus discípulos chegando a ele rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eu não sei o que ela disse a eles. Será que vocês podem curar minha filha? Vocês estão sempre com o Senhor Jesus? Será que vocês podem ajudá-la, a fazer algo por ela? Ou será que vocês podem persuadir que ele ajude a minha filha de alguma maneira? Mas os discípulos nada fizeram. E a resposta dos discípulos é esta: para o Senhor Jesus Cristo, chegaram a ele e rogaram, suplicaram, não é disseram, não é pediram, é instar: Senhor, por favor, Senhor. Rogaram-lhe, dizendo: despede-a. Você se recorda do capítulo 14, versículo 15? Olha comigo um minutinho. Versículo 14: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dai-lhes voz de comer. Senhor, Senhor, essa mulher vem nos aperreando, como se diz, e a gente não aguenta mais ela, e ela é uma gentia, a gente está aqui para os judeus, manda ela embora. Senhor, por favor, não aguento mais ouvir a voz dela gritando: despede-a, despede-a. Zero de compaixão nesses discípulos. É muito interessante observar os discípulos no Novo Testamento. Eles são como nós. E o Senhor tomou pessoas não simplesmente pobres materialmente, mas eles não eram pobres, miseráveis. Pedro e João e Tiago e André tinham uma companhia de pescaria, não no sentido de destituídos, mas iletrados, simples e comuns. E para além disso, o caráter deles, a maneira deles crerem em Deus, quantas falhas e quantos defeitos. Eles são um espelho para nós. Quanta compaixão nos falta tantas vezes. E nós aprendemos com eles. E aprendemos como o Senhor Jesus Cristo os molda, e depois desses 3 anos, e após a sua ressurreição e a vinda do seu Espírito, aqueles homens se tornam grandes homens, não em seu orgulho, mas porque andaram com o Senhor Jesus Cristo, verdadeiros servos, cheios de compaixão por almas, cheios de ternura, com o coração de Cristo. Mas aqui isso não está formado ainda, e eles rogam ao Senhor que mande ela embora, despede-a. Eles estavam saturados, como se diz no Nordeste, cheio de gastura. Despede-as, despede a multidão. Estamos cansados. Senhor, nós estamos aqui para os judeus, e essa grega, cananeia, manda logo ela embora, Senhor. Querido amigo, você alguma vez já foi desencorajado ou repelido pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Por crentes? Isso acontece às vezes. E o diabo garantirá que isso venha acontecer. O Evangelho te toca, você começa a buscar o Senhor, talvez em casa, na internet, ler a palavra de Deus, ou visitar igrejas. Preciso conhecer a palavra de Deus. Isso é um caso comum, na verdade. E as pessoas começam a buscar o Senhor. Então, você vai na igreja e você é repelido, assim por dizer, pela atitude de um crente, pelo mau testemunho que você observa, talvez no local de trabalho, de uma pessoa que se diz um crente, talvez seja. Ou você vem à igreja e você é recebido pelo povo de Deus, mas com rudez,
com sequidão nas palavras. É muito triste quando crentes no Senhor Jesus Cristo se tornam obstáculos para almas perdidas que estão buscando ao Senhor. Estes crentes, não percebem o que estão fazendo com as almas que Cristo traz para a sua igreja. Pela sua atitude, eles estão dizendo: despede, não é um de nós, obviamente não é um salvo, aqui só é lugar de salvo. Você é salvo, você não é salvo? Tchau, sai daqui. Não é triste, queridos amigos? Os discípulos estavam cheios de si mesmos, e às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos. E o resultado desse orgulho é isso: um tropeço, um escândalo, um descorajamento. Muito triste. Eu já fui obstáculo para muitas pessoas muitas vezes. E é triste olhar para trás e perceber que eu tinha sido obstáculo para outras pessoas que estavam buscando o Senhor Jesus Cristo, colegas, e mesmo pessoas na igreja. E talvez você também, meu querido irmão, que alguém tenha retrocedido. E talvez por autocomiseração, não volto mais nessa igreja. E falaram comigo assim, e me trataram assim. Sim, é a culpa daquele crente, mas também é a culpa desta pessoa que tem agora uma justificativa para permanecer no seu erro. Mas é tão triste, é doloroso quando nós nos tornamos um obstáculo no caminho de pessoas. Deixa-me fazer uma exortação à nossa igreja. Um crente vem à igreja, isso já aconteceu, e acontece em muitas igrejas. Uma igreja que eu estive por muitos anos, isso aconteceu algumas vezes. Penso que essa inclinação, esse erro está em nós, e nós precisamos mortificar isso. E a primeira pessoa que o encontra após o culto é um tipo de guarda do templo com um cacetete na mão para espantar os gentios. Ficou triste, não é? Ou encontra um crente apologeta que está pronto de ouvido aguçado para ouvir. Deixa eu ver, vai falar alguma heresia, vai falar alguma coisa errada, já vou pegar e descer o cacetete. Está falando errado, isso não é verdade, isso não é bíblico. E o quê? E no lugar de pensar sobre a alma que está ali diante dele, dela, e ganhá-la e trazê-la e ter paciência, Cristo a enviou, alguém a trouxe. Eu estou combatendo uma ideia, uma doutrina, uma heresia errada, e repelindo não só a ideia, mas repelindo a pessoa com a minha grosseria, com o meu orgulho demonstrado. Esse não é o meu objetivo, é claro, mas eu estou agindo assim. Eu me esqueço que aqui está uma alma que, como eu, foi recebida um dia. E as pessoas na igreja tiveram que ter paciência comigo e ouvir tanta besteira que eu falei, sem falar nada, sorrindo. E aguentar a minha conversa fiada sobre mim mesmo, e orando ao Senhor para que eu amadurecesse. Isso aconteceu. E agora, a minha vez, como eu me comporto? Será que nós somos tão imaturos? Aqui está uma lição para nós. Essas palavras, elas devem permanecer soando em nossa consciência sempre que vermos alguém novo no nosso local de trabalho, na família, na vizinhança e sobretudo na igreja local do Deus vivo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos disseram, rogaram-lhe, despede-a que vem gritando atrás de nós. Meus irmãos, nós temos que ter sensibilidade e paciência. É correto, é salutar que todo crente enraizado na palavra de Deus proteja a igreja local. Nós estamos também para isso aqui. Mas nós temos que tomar cuidado, como se diz uma expressão em uma outra cultura, que ao jogar a água suja da bacia, a gente não joga o bebê também. Se uma pessoa que está buscando ao Senhor chegou aqui, atente, converse, ouça, no local de trabalho, na vizinhança. Procure saber, observar o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa para levá-la a Cristo, como Ele está fazendo na vida desta mulher para conduzi-la a Cristo. É alguém que vem de um meio pentecostal, e nós sabemos que o pentecostalismo
ainda que hajam crentes verdadeiros, e há muitos ali dentro, quando eles saem de lá, eles saem trazendo todo tipo de patologia espiritual, parasita espiritual, vírus espiritual, são dominados pela emoção mais do que a palavra, coincidências, intuições, busca por coisas materiais, cheio de peste, e são trazidas a um lugar onde supõe-se que a palavra de Deus é amada e honrada para serem ajudadas e tratadas com paciência. Manda embora, Senhor, está cheirando mal, tem tanto parasita. Quão triste, absurdo nós podemos ser. Será que há algum orgulho dentro de nós? É claro que há. O orgulhoso não consegue ver isso. Quão diferente pode ser o nosso espírito do espírito de Cristo, verdade e mansidão, andando juntos. Aqui está uma advertência do Salvador para nós. E eles viram tantas coisas, e ainda assim essa tem sido a disposição deles até este momento. Senhor, despede a multidão. Mas ela não retrocedeu, ela não voltou, ela não se entregou à autocomiseração e voltou para trás. E assim, se você está buscando o Senhor Jesus Cristo, de fato, para a salvação da sua alma, ou se você busca uma igreja bíblica para crescer, e por alguma razão, de uma atitude carnal, porque nós ainda falhamos, alguém, um grupo, esse pastor, transmitiu um mau testemunho, uma ação, às vezes foi mal interpretado por você também, né? Aquele irmão estava com muitas responsabilidades a fazer, não pôde parar e conversar com você, nem conversa comigo. Nós estamos cheios de nós mesmos também, não é? Crentes casca de ovo, tocou, já quebrou. Mas se isso aconteceu, então não retroceda. Continue buscando ao Senhor. Olhe para Ele, para o caráter dEle, não dos seus discípulos aqui. Ela não retrocedeu. Ela poderia ter retrocedido. Quem eles acham que eles são? E se você está buscando uma igreja bíblica, isso acontece numa igreja bíblica onde você visita, não retroceda, entenda que a igreja é maior do que isso. E todos nós aqui estamos crescendo, sendo moldados pela palavra de Deus. E o Senhor lida com todos nós que estão aqui dentro, os que estão chegando. Ele é cheio de ternura, Ele é cheio de compaixão. Ele nos trata assim, como ovelhas do seu rebanho. E Ele lida com cada uma, buscando o aperfeiçoamento de todas. Então veja para além disso, e não permita que o orgulho, a autocomiseração, ou amor próprio demasiado lhe faça retroceder. Você não orou ao Senhor por uma igreja bíblica? Você não tem orado ao Senhor pelo Evangelho? Então não retroceda. Se firme e você verá coisas, tesouros que estão para além da superfície das coisas, tesouros escondidos. E muitas vezes nós precisamos romper essa primeira percepção das coisas, que vem como um desafio mesmo. A nossa fé, a nossa oração, a nossa sinceridade, buscando ao Senhor. Esse é o caso dessa mulher. Queridos amigos, veja a fé dessa mulher. Ela poderia ter imediatamente retrocedido. E veja que ela não recebeu promessas como Abraão, quando Deus tinha falado para ele: leva o teu filho e sacrifica. Muitas promessas, muitas bênçãos. A mulher cananeia. Que fé gigantesca. Quando o Senhor Jesus Cristo se volta para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Sabe qual é o termo no grego aqui? É aquele termo mega. Mega fé. Você recorda lá os discípulos no barco gritando com grandes gritos, mega gritos? É esse o tamanho da fé dela. Grande é a tua fé. Ele vê o coração. Assim não retroceda, querido amigo. E essa é a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 24, a primeira parte. E ele respondendo aos discípulos, não diretamente a ela, porque os discípulos buscaram ele, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não disse diretamente à mulher, mas o que ele está dizendo aqui é isto: se é apenas cura que ela deseja por sua filha, apenas um benefício, então estes benefícios e curas físicas é para Israel.
este maná físico é para Israel. Porque Deus enviou no Antigo Testamento para Israel, não para o mundo inteiro. Se ela busca em mim apenas esses benefícios, então não é para ela. É para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a resposta dada aos discípulos. Talvez isso chegou aos ouvidos dela, por quê? Porque os discípulos, certamente ao ouvirem isso, sorriram amarelo. Agora eu tenho uma resposta para ela. Olha o que o mestre diz. E disseram tudo isso a ela. Mais um soco no estômago dela. Mas ela continua ali. A autocomiseração já tinha morrido, amor próprio ali, peninha de si mesmo também. Havia uma fé real nele, ele pode fazer isso. Eu creio que ela via o Senhor Jesus Cristo com olhos muito mais claros do que os próprios discípulos. Eu creio que ela via a compaixão de Cristo, a sua misericórdia, a sua ternura, a sua divindade, muito melhor do que os próprios discípulos. E ela dizia assim, não. Eles estão retratando um Senhor Jesus Cristo que não é esse de quem eu ouvi falar, de quem eu tinha aprendido nas profecias, o Messias que viria cheio de compaixão, que não quebraria a cana trilhada, que não lançaria água fria sobre a chama fumegante. Esses discípulos, eles pertencem ao Senhor, mas tem alguma coisa errada. Esse não é meu Senhor. Talvez você já passou por isso em alguma igreja. Estamos aqui, eu amo a Cristo porque eu leio a sua palavra em casa, eu medito, mas essas pessoas que estão aqui há mais tempo que eu na igreja, elas se comportam de uma maneira um tanto estranha, elas não parecem Cristo nessa maneira de falar, de agir, de responder, porque eu vejo Cristo diferente. Passou por isso. Ela continua olhando para o Salvador. E ela segue em frente. E ela não volta atrás. Mas os discípulos tiveram a sua cartada para lançar ela embora. O mestre falou e acabou. É isso aí. Só veio para as ovelhas de Israel. Se ela olhasse para o Senhor Jesus Cristo apenas como um curandeiro, um profeta de Israel, então não era para ela, era para Israel. É o Messias de Israel. De alguma maneira, talvez ela ouviu isso, talvez pelos lábios dos discípulos. Então nós lemos que o Senhor responde assim: se ela me vê apenas como um profeta, um homem de poder, não deve esperar nada de mim, porque eu sou um profeta com poder para a casa de Israel. Mas veja, querido amigo, o Senhor Jesus Cristo via o coração dela, é claro, Ele é Deus. E a sua profunda compaixão, a sua profunda simpatia como Salvador que veio ao mundo, não permitiu nesse instante que ele falasse ou respondesse nada, aqui no versículo 24. Foi por isso que ele se calou e não respondeu a ela. Nada. Ela não deve esperar nada. Mas veja, o Senhor viu o coração dela, por isso ele se cala, porque chegaria um momento, no próximo versículo, ela entraria na casa e continuaria clamando, em que o Senhor ia trazer para fora do coração dela a manifestação da grande fé dela. Ele já sabia disso, para que os discípulos vissem, e eu e você também, a grande fé de quem vê o coração. E por isso, essa mega fé diante daqueles homens de pequena fé. Ele está treinando os discípulos. Ele está ensinando. Queridos amigos, é maravilhoso ver o Senhor Jesus. Humanamente falando, um pastor com ovelhas assim sucumbiria há muito tempo. Como foi que ele persistiu com essas ovelhas? O apóstolo João nos diz, com esses apóstolos, ele os amou até o fim. É maravilhoso, não é? Este amor que vê através da falha, do erro, que sente a ferida e deixa de lado, vendo o final. Eu vejo este irmão, eu vejo este apóstolo, este discípulo, como uma pessoa que será um dia mais parecida com Cristo. Eu vejo Pedro, esse homem volátil, como uma rocha que servirá na obra do Senhor.
E assim ele suporta a contradição dos pecadores, ele suporta esta geração. Até vós, até agora, não entendeis. Então ele suporta estas coisas. E quantas vezes ele dizia isso aos discípulos? Faça assim, há uma razão por trás. E essa é a maneira. E voltava a ter que falar, e ter que falar, e ter que falar. E ouvia coisas, e enfrentava coisas, e tanto tipo de coisa, porque ele os amou até o fim. Maravilhoso o coração do Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor de quem nós copiamos. E aqui está o Senhor. E ele via a fé desta mulher, e assim ele se cala e nada responde, para que chegasse o momento em que ele trouxesse essa grande fé. Vai acontecer no próximo versículo, à superfície da consciência de todos ali. E nós lemos isso então. O Senhor Jesus Cristo está em total controle. Observe, ele não humilha aquela mulher. Não é verdade? Ele não humilha. Deixa-me ler então a resposta. Versículo 25. Então chegou ela, entrou na casa provavelmente, e adorou, proscune, prostrou-se em adoração divina, reverente, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, observe, uma provação ainda maior: não é bom, falando para ela, pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O Senhor não está humilhando esta mulher. Cachorrinhos, pequeno pet, animal de estimação, não um cachorro selvagem do mato, aquele que vivia dentro de casa. E ele diz isso a ela. Mas veja, ele não está humilhando esta mulher. E logo na sequência, no versículo de número 28, ele muda de ideia e diz: olha, por essa palavra, por essa atitude, eu mudei de ideia, eu vou te ajudar sim. Você me surpreendeu. Claro que não. Ele conhecia. Se ele fizesse isso, o que ele estaria fazendo, na verdade, é reproduzindo o preconceito e o ódio que os judeus têm pelos gentios. Não é este sentimento que está na resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo de número 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar dos pães dos filhos e deitá-lo a vocês, cachorrinhos. Ele estaria apenas reproduzindo o preconceito dos discípulos e dos judeus. Ele não está humilhando esta mulher. Quando ele fala assim, negando inicialmente atendê-la, não é que depois ele muda de ideia. Não. Isso seria totalmente incompatível com a retidão e o caráter divino, a pureza divina e o amor do Salvador. Ele estava agindo e respondendo dessa maneira de propósito, para trazer a grande fé daquela mulher que ele viu no coração dela à realidade. Porque agora ele coloca um obstáculo maior diante dela para pular, e a fé dela a permitirá. Ele sabia muito bem que ela não cairia para trás com essa resposta. E a resposta é maravilhosa. Deixe-me fazer uma aplicação aqui. Deus não nos treina como seus filhos através de artimanhas. Talvez isso tenha passado em tua mente. Acho que Deus está fazendo isso aqui, sutilmente, com artimanha, para me passar uma rasteira, para lidar comigo de alguma maneira. Deus não faz isso. Ele conhece muito bem o que está no nosso coração e sabe muito bem o treinamento que Ele tem para cada um de nós. Essa, por exemplo, pensar assim, uma visão errada das provações pelas quais nós passamos. Está demorando demais essa provação. Acho que Deus ele está com alguma artimanha. Não. Está demorando demais a resposta à minha oração por essa grande necessidade. Está demorando demais. E eu permaneço nesse estado de angústia, ou de dor, ou de preocupação, ou de dúvida, ou de indecisão. Está demorando demais. Isso é uma maneira errada, querido amigo. O Senhor, Ele traz esses testes, essas demoras da nossa visão, como parte do seu amor, da sua bondade. Porque Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe do nosso orgulho, Ele sabe da nossa impaciência, Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa autodeterminação,
as nossas desconfianças dele. Assim, essa demora na resposta ou na aprovação pela qual eu passo, que nunca parece terminar, não é Deus com artimanha, é parte do seu amor, da sua bondade. É isso que nós vemos aqui no caso desta mulher, e é no caso de todo filho de Deus. Está incluso na sua bondade. Seria contrário ao caráter de Deus. Seria contrário, o Senhor está fazendo isso comigo, igual um pai imperfeito, a mãe imperfeita que está brava, né? Vou fazer um negócio com esse menino, vou dar de propósito alguma coisa com maldade. Não, querido amigo, isso é parte do amor, da bondade. Isso está de acordo com o caráter do nosso Deus, não o contrário. Ele está trazendo à superfície da realidade a grande fé daquela mulher, e muitas vezes ele está trazendo à superfície da realidade da nossa própria consciência e dos outros esta grande fraqueza que há em nós, que precisa ser tratado, porque senão eu vou sucumbir lá na frente a algo muito, muito maior, ou apostatar, ou ser um tropeço na vida do povo de Deus. Ele sabe muito bem, e assim ele trata com ternura cada filho e filha de Deus. Essa é a bondade, o amor de Deus. Ele sabe muito bem dos nossos excessos, como um pai quer tirar o excesso do filho, da filha. É parte do seu amor e bondade, porque ainda não recebi isso e aquilo não aconteceu. Ele está trabalhando aqui algo que ele vê claramente, e isso é parte do seu treinamento, da sua bondade e da sua ternura para conosco. E é maravilhoso, não é? Porque depois que nós saímos desse túnel, nós olhamos para trás, muitas vezes é uma vergonha tão grande. Como eu pude agir assim com o Senhor e ter esses pensamentos? Eu cheguei perto de blasfemar e de negar, e da incredulidade, do ateísmo. Se fosse eu, já tinha acabado comigo, mas Deus é tão maravilhoso. Isso quebra orgulho, aumenta a nossa percepção da ternura, do interesse pessoal que Deus tem por cada um de seus filhos e filhas. Isso não é contrário ao seu caráter, é parte do seu amor e da sua bondade para com seus filhos e filhas. E é isso que está acontecendo nesta resposta. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Marcos, no capítulo 7, estende o texto um pouquinho mais e diz assim: e esta mulher era grega cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Ele indica aqui que ela queria que o Senhor saísse da casa e fosse com ela até onde está a sua filha, para expulsar, porque é assim que toda pessoa entende. Ele é o profeta, ele tem poder nas mãos, na palavra, então ele tem que vir, impor as mãos ou falar aqui perto. Ele tem poder para curar à distância. Mas essa ideia que tinha na mente dela, indicado aqui, transparecendo aqui, talvez impor as mãos, como ele foi muitas vezes, né? Aquela pequena menina, filha do líder da sinagoga, e na casa tomou-a pela mão e a levantou. Mas observe, queridos amigos, não é mais filho de Davi que ela clama, é Senhor, socorre-me, Senhor. E foi a partir deste ponto, dessa declaração, que aquele ensino especial do Senhor Jesus Cristo para ela começou a ser feito, em uma maneira que ela pudesse compreender. Começa aqui. Ela pudesse compreender o estado da alma dela, a necessidade de salvação dela. Observe outra vez a resposta. Versículo de número 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O Senhor não responde à petição, parece mesmo negar quando ela pede. E aqui essa resposta. Mas veja, deixa-me tentar explicar isso aqui. O Senhor não está humilhando ela. Para os judeus, um gentio era um cachorro, um cão, os cães. Me recordo estudando sobre uma etnia indígena chamada Chavante na universidade, e eles tinham uma palavra para referirem a si mesmos. Chavantes, na linguagem auê deles, os seres, as pessoas. Esse é o significado de Chavante. E quem são os demais índios? Xerente, Yanomami, são os macacos.
Esse era o termo que eles usam para se referir a outras tribos. Quase humanos, nós somos os seres. Assim o judeu se referia ao gentio. Mas veja, espiritualmente e moralmente falando, isso é verdade. Porque os cães não entrarão no reino de Deus, eles ficam do lado de fora. Mas aqui o termo é cachorrinho, não cães. Em outras palavras, aquela mulher e a sua nação estavam no contexto ali da luz de Israel, mas não do lado de dentro. Ela não estava sentada à mesa, mas ela estava embaixo da mesa, ali perto. E o que o Senhor diz aqui não é para desprezá-la como os judeus, nem humilhá-la, mas é para desafiá-la. E observe a resposta dela, isso é maravilhoso, porque ela, veja, ela não debate, que é isso, me chamando de cachorro, quem você acha que é? Ela não retruca, ela não fala contra, ela não age maliciosamente, cinicamente, não boicota, não diz nada. Ela aceita o que o Senhor Jesus Cristo disse. E a sua resposta é essa. Ela disse, sim, Senhor. Veja, ele não retruca, é verdade, Senhor. É verdade. O Deus verdadeiro se revelou a Israel. E eu reconheço que a minha nação é politeísta e adoramos ídolos de pedra e nos afastamos do Deus vivo, e no passado fizemos tudo isso. Mas eu entendo que o Senhor não é um Messias apenas para Israel, embora tendo nascido em Israel, a tua salvação para o mundo inteiro, e nós que estamos aqui, não dentro de Israel, mas na borda, estamos também dentro do escopo do teu amor e do escopo do teu poder, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se abate, ela eleva o Deus de Israel e a nação que Deus escolheu naquele período para trazer o Messias para todo o mundo. É verdade, Senhor. Eu não tenho nenhuma reivindicação étnica aqui, eu não sou descendente de Abraão, mas eu entendo, Senhor, filho de Davi, pela palavra que o Senhor veio foi para o mundo inteiro, e a promessa de que em Davi as nações seriam benditas e os gentios louvariam ao Senhor. Então, desse pão que os judeus têm comido, tantas bênçãos recebidas direto da tua mão nesse teu ministério, algumas migalhas também caem sobre nós. E se você consegue ouvir a reverberação da narrativa, que é um sentido nela, aqui estão aqueles 12 cestos que sobraram para serem alimentados para outros. E ela diz isso, Senhor, palavra, não é? Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ele já sabia, ó mulher, grande é a tua fé. Mulher aqui é um termo respeitoso. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Queridos amigos, entenda o que está acontecendo aqui. Ela toma o seu lugar apropriado, ela busca o Senhor como Salvador, e diz, eu não pertenço a ti, Senhor, eu preciso da tua salvação, eu reconheço que sou um pecador, e diante de Deus eu não tenho direito e benefício algum, porque Deus é santo e eu sou um pecador, e as bênçãos de Deus são para aqueles que amam a Deus, mas Senhor, a tua palavra, a tua promessa é de salvação para todo aquele que crê. Naquele momento ela estava embaixo da mesa, mas ao declarar essas palavras, ela agora se assenta à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Salva, recebida, perdoada, transformada. Você está buscando ao Senhor para salvação. Se você cresceu num lar religioso, jogue fora toda ideia presumida de que isso te torna uma pessoa agradável a Deus pelo simples fato de ter nascido nas bordas do reino de Deus. Coloque-se em teu lugar de pecador. Eu menti, Senhor, toda a minha vida. Na verdade, eu sou um idólatra.
eu tenho idolatrado a minha carreira, meu trabalho, meu carro, esses heróis, esses músicos, esses artistas, são todos os meus ídolos que eu carrego no bolso, na camiseta, pendurado, e eu digo, creio em Ti, mas eu sou idólatra, eu não mereço nada senão a punição. Mas, Senhor, a Tua palavra me diz, e agora eu entendo, o Senhor não é um revolucionário social, um comunista, um hippie, o Senhor é o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me salva, me perdoa, eu venho como um pecador, eu nada mereço. Me dê uma migalha da Tua mão. E você será salvo quando você se abater desta maneira e abaixar a crista diante de Cristo e reconhecer Ele é o Deus vivo e eu tão ignorante. Fui criado por Ele. Fui criado por Ele. Ele é o Salvador. E eu imaginando que eu não preciso de nada, eu estou perdido. Você se abate, você reconhece, você diz a Ele, e você pede. Você vê a súplica nessas palavras, o alto abatimento, o clamor. Esse é o clamor da fé. E essa é a fé. Que o Senhor diz é verdade, que eu sou um pecador e mereço o inferno, mas Ele diz que pecadores são recebidos em arrependimento e fé. Assim eu vou nessa minha angústia, nesse meu abatimento, como um pecador sujo, crendo que Ele irá me lavar, me salvar e receber. Esse é o amor do Senhor Jesus Cristo. Se eu não me abater, se eu não reconhecer a minha enfermidade, eu nunca irei a Ele como um médico. E assim eu nunca serei curado em minha alma. E esse é o exemplo desta mulher. Querido amigo, você está buscando a Deus para a salvação, e você às vezes ora e pede, busca como que tateando pelo escuro, e parece que Deus não te responde. Talvez haja uma razão, certamente há. E aqui nós somos ajudados. Deixe-me indicar algumas razões porque, como nesta mulher, você pede de coração, entre aspas, e o céu está fechado em silêncio. Muitas vezes, a razão de Deus não responder o nosso clamor por salvação está ligado à maneira superficial em que eu me aproximo de Deus, superficialidade. Eu não percebo no coração a grandeza da minha necessidade. Talvez eu veja, eu preciso de uma ajuda de Deus porque eu estou preso ao cigarro, ao álcool, eu estou muito triste ultimamente, eu não percebo a grandeza da minha necessidade, que eu estou indo para o inferno, que aos olhos de Deus eu não sou um filho de Deus, um amigo de Deus, sou um inimigo de Deus, e que eu tenho andado mal, e que eu não sou uma pessoa neutra, tentando viver neutramente e não fazer nada de errado. Eu trago um rasto de imundície e de maldade, porque eu digo conhecer a Deus e eu me oculto de tudo, e eu apenas levanto a bandeira do pecado desse mundo, é porque eu não reconheço a enormidade da minha condição. Não permita que Satanás cochiche em teu ouvido dizendo, espera aí, você ouve essas coisas todas aí do pastor da Bíblia, mas você é também uma boa pessoa. Isso é um fato, porque as pessoas elas te apreciam, elas te dizem coisas boas no teu trabalho, em casa, você também é uma pessoa boa. Não permita que Satanás diga isso em teu ouvido. Tua necessidade é imensa, não permita que ele diminua. Talvez seja essa a razão porque Deus não te recebeu ainda. Deixa-me dar uma outra razão. Talvez eu não me envergonhe dos meus pecados. Eu não percebo a miséria, a tragédia que ele causa, a vergonha que é. Eu me tornei uma pessoa insensível pela prática do pecado, e monstruosidades morais são agora vistas como coisas que as pessoas caem e erram. E por isso Deus não me ouve, porque eu quero a ajuda de Deus, a bênção de Deus, mas eu não me envergonho da minha pecaminosidade de coração. E assim eu sigo batendo e não tenho resposta. Uma outra razão é que eu vejo apenas o poder que há em Deus, que há em Cristo, para me dar algo, me tirar de uma situação. Eu creio nesse poder, Ele pode fazer algo, mas às vezes não estou vendo a mensagem de Cristo, a mensagem dos milagres.
Ele tem poder para abrir os olhos de uma pessoa. Eu não entendo que ele tem poder, e o significado é que ele abre os olhos do cego espiritual, que eu estou cego. Eu não vejo a verdade. Eu não vejo o que está claro à luz da verdade. Eu vejo nele um benfeitor que pode me ajudar, e eu posso ter isso que eu quero dele, mas eu não vejo a sua mensagem que ele diz que todos pecaram e eu estou incluído, e que Deus haverá de julgar e eu estou incluído, e que da maneira como eu entrei neste mundo eu não estou preparado para subir à presença de Deus, porque eu sou um pecador e eu serei condenado. Eu não vejo a mensagem dos milagres, que eu sou paralítico espiritual e não consigo avançar no conhecimento da verdade, que eu sou morto, enterrado em meus pecados, eles me mantêm ali dentro, que eu sou esse leproso diante de Deus, que minhas palavras, pensamentos, ações cheiram mal às narinas de Deus. Eu não vejo a mensagem dos milagres, estou apenas buscando mais um. Por isso Deus não me responde, por isso o céu parece estar fechado. Uma outra razão é essa, que envolve todas essas três primeiras. Eu não estou buscando a Deus de todo o coração, não. Eu preciso do Senhor, vou na igreja, vou ler, e passam os dias, estou de volta a meus prazeres, meus entretenimentos, ligo de Deus, desligo, ligo e desligo. Eu não preciso orar assim, não é algo urgente, não é algo de vida ou morte, não é algo essencial, por isso Deus me deixa lá, diante da porta estreita, e eu não entro, e Ele não me responde. E essa é a resposta. Mas eu darei uma última razão aqui, entre muitas. Observe a resposta dela. Esse versículo de número 27, ela diz, e não é a primeira vez, e ela disse: sim, Senhor. Senhor. Uma razão porque muitos não têm resposta ao seu clamor por salvação é esta: eu quero a Jesus como Salvador, que me livre de todas as coisas, mesmo do pecado, mesmo da condenação, mas eu não quero Ele como Senhor da minha vida, me dizendo como eu devo viver, o que eu devo fazer, como eu devo agir, que companhias eu devo ter. Eu não quero isso, eu quero conduzir a minha vida. Eu quero Deus lá me abençoando e eu aqui vivendo a minha vida, Ele me protegendo, blindando, guardando. Eu não quero como Senhor. Mas você não pode tê-lo como Salvador sem tê-lo como Senhor. E essa é uma razão, muitos têm essa intenção, ao orarem a Deus aqui atrás na mente, elas pedem: Senhor, me livra, me cura, me tira, me salva, mas eu estou pensando como vai ser a minha vida depois para curtir minha vida e Deus me abençoar. Eu não quero servi-lo com o seu povo, negar-me a mim mesmo e tomar a minha cruz, sofrer com que sofrem, chorar com que choram, se alegrar com que se alegram, estar unido organicamente a uma igreja local. Eu quero ser um visitante. Então aqui está uma razão porque Deus não responde, e há tantas outras, queridos amigos. Deixe o teu orgulho e estas outras coisas que comandam o teu dominam em você, outros senhores. É a carreira, é o entretenimento, é o lazer, é algo dominante, uma filosofia de vida, tornou-se um senhor da tua vida, porque talvez você não obedece o que Cristo diz, que Ele comanda a um crente, a um servo, a um discípulo. Há um outro senhor na vida, seja uma ideologia, um sentimento, um pensamento, uma pessoa, e volte-se a Ele e se entregue a Ele, e ao clamar a Ele, confessar a Ele teus pecados, diga: Senhor, toma a minha vida para Ti, eu serei inteiramente Teu, para viver e para morrer para Ti, e para negar o brilho, o glamour deste mundo passageiro, para Te servir até subir à Tua presença. Você se entrega a Ele como Senhor. Ser Senhor em minha vida, não mais eu, mas o Senhor. O Senhor sabia que ela tinha essa fé verdadeira, Ele sabia a exata medida, e a intenção era trazer essa fé então completa na sua manifestação. E aqui está a resposta, e a resposta do Senhor é essa. E Ele então respondeu, Jesus 28, e disse-lhe: ó mulher, mega verdadeira é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O diabo, o demônio, foi removido.
E no momento que você vai ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai, ao trono da graça, dessa maneira, esta fé que vê a sua iniquidade, que sabe que Deus é justo em condenar e que vai a Ele clamando por misericórdia, como no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, lava-me. O demônio é tirado, não literalmente o demônio, mas aquela velha vida dominada por Satanás é tirada e uma nova vida é colocada ali. Uma nova vida, uma vida tão melhor. E o amor de Deus e a sua paciência irá te treinar e responder às tuas orações e te guardar deste mundo e do domínio do pecado. E ao longo de toda esta jornada até o último dia, os olhos do Senhor estarão sobre você como um filho, como uma filha. Não apenas um número entre os eleitos, mas um filho querido, o interesse pessoal de Cristo pelos seus. E Ele lhe colocará com o povo de Deus para servi-lo e para crescer, te dará grande compaixão por almas. E você entenderá a vida e as pessoas e o futuro claramente. E você será tão rico na palavra de Deus. E uma paz tão grande irá com você, a paz que excede o entendimento, guardado e preservado por Cristo até o final. Essa é a mensagem, essa é a verdade aqui, a palavra do Senhor, a bondade de Cristo, uma migalha das mãos de Cristo é o suficiente. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, salva-me, transforma-me. E junto com essa resposta vem um tesouro imenso de bênçãos. Eu pedi por uma migalha e eu recebo um lugar nas bodas do Cordeiro, à mesa, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os crentes em todas as épocas, homens e mulheres que encararam sua real necessidade e foram ao Senhor com essa necessidade, com essa fé nele para a salvação.